Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Ó o cara aí, ó. E aí, Pedrão, me escuta bem, cara? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo muito bem. Eu tô, e você? Eu também tô te ouvindo. Muito obrigado, querido, por aceitar o convite. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, com a sua contribuição. Pedro tá com criança nova. Quantos, Pedro? Dois que você tem? Dois. A Ah, Eva que tá aí bonitinho. com quase 4 meses. Até tô olhando aqui que minha esposa foi fazer o mais velho dormir. Aí eu tô aqui olhando pra ver se ela não acorda. Então estamos aqui em alerta. Tá em alerta na posição de pai. Isso vale a pena. Que bacana, Pedro. Parabéns, viu, pela família. Estava falando de você, o quanto a gente tem uma admiração. E eu queria muito te agradecer, tá? Por você estar aqui, por você ter aceitado esse chamado nosso. Pedrão, eu queria que você falasse aí, cara. Se apresentasse em primeiro lugar. Pessoal que está assistindo a live, né? Tem uns que já te conhecem, seu fã-clube está aí também, né? Então, assim, você se apresentasse um pouquinho, falasse da história do Pedro, aí depois como que você entrou para a reprogramação. Conta um pouquinho para nós, Pedro. Tá. Cara, acho que primeiro, antes de falar de mim, cara, eu quero agradecer realmente pelo convite, dizer, cara, o quanto é uma honra, eu acho que tá perto de você já é sensacional, porque eu acho que, Obrigado, cara. cara, você foi o start para tudo acontecer na minha vida. Obrigado, Pedro. Então, cara, eu só tenho realmente uma grande honra e gratidão por você ter passado aí na minha vida durante eu vir para cá e a gente, acho que hoje estamos longe, mas estamos conectados de alguma forma. De alma. E você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. De vez em quando dá uma travadinha, mas está muito discreta. Tá, não, então beleza. Então eu sou o Pedro, eu sou fisioterapeuta e hoje acho que dois carros-chefes meus assim é a reprogramação biológica e a constelação, são as duas coisas que eu sigo mesmo hoje. Sou pai da Eva e do Miguel e sou marido da Josi. Hoje, basicamente, a minha vida ela se contempla a isso, né? Essa parte profissional e essa parte familiar, assim. E, e para falar da reprogramação, acho que a gente tem que fazer uma viagenzinha, porque já fazem, tá indo para 11 anos já, né, cara, que eu fiz a formação. Caramba, Pedro. E eu tava na faculdade ainda, e eu lembro que a Marina ainda me fez um convite, né? Falou, meu, vai ter o curso assim. E eu posso dizer que eu aceitei porque era você, entende? Porque eu lembro de ouvir muito as suas palestras, achar que às vezes era uma viagem, muito aquilo que você estava passando, mas fazia sentido para mim. Naquela época, lá atrás, eu acho que muito acadêmico ainda e sei lá. Mas eu falei assim, meu, eu vou fazer. Vou fazer esse curso. E eu lembro que foi paulada, cara, acho que desde o primeiro módulo até o último ali. Naquela época, acho que a gente fez acho que era 5 módulos ou 6, eu não lembro direito, lá atrás ainda. E foi paulada desde do primeiro módulo, para mim, assim, foram coisas que foram despertando, assim, que acho que é aquela fase, né, de você não saber que não sabe e, e você vir trazendo aquele monte de coisa e a coisa encaixando e você fala, meu Deus, né? Tanto é que, eu não sei se foi no segundo ou terceiro módulo, eu tive uma PCL ali gigantesca, com diarreia, com vômito, com febre, foi uma mistura de muita coisa ali, mas que, cara, ali para mim foi o grande ponto de mudança. E eu na faculdade tinha uma clareza que eu iria seguir a, a, a terapia manual ou a osteopatia, né? E quando eu fiz seu curso, cara,
não sei, foi um boom ali e eu falei, cara, não, não é mais isso que eu quero fazer. E a partir dali que as coisas começaram a crescer, porque, cara, é um processo tão profundo de transformação, de um olhar para a vida, de uma forma que até então, cara, eu não tinha olhado, que foi para mim, foi um êxtase, que eu lembro que acabou o curso e eu falava, cara, não, parecia que você queria mais, 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 porque é muito bom estar ali fazendo o curso, fazendo a formação. E foi. Eu, e eu falo assim que a reprogramação foi justamente o ponto que iniciou tudo isso, mas justamente a minha base para dar conta de tudo que eu passei. Então eu falo assim, cara, que ela foi a minha sustentação. Foi lembrando das aulas, estudando e vendo, porque na hora que veio a grande dificuldade, que daqui um pouco eu vou contar, é, foi ela que me sustentou, entende? Então eu falo, eu tenho uma gratidão tão imensa, cara, que eu não tenho nem palavras para. Eu fui revendo, fui estudando, a reprogramação ela foi se formando, né, nesse formato que ela está hoje, ela foi se desenvolvendo, então e eu fui tentando ir junto ali, acompanhando vocês, e eu sei o formato que ela está hoje está sensacional, sensacional. Eu sou suspeito a falar, mas realmente eu tenho um amor imenso pela reprogramação. Eu acho que esse é mais ou menos o meu caminho ali com a reprogramação. Obrigado, obrigado, Pedro, pelo seu pelo seu depoimento, né, e pelo seu desenvolvimento, né, porque foi incrível, né, a gente que te acompanhou, né, o seu desenvolvimento, tudo que você passou, sua dificuldade, né, que como você falou, você vai relatar para nós aí, a gente acompanhou a tua força, né, a tua força de estar nesse processo. Eu falo que é um aprendizado, cara, para nossa vida, né? É uma motivação e um estímulo muito grande quem te conhece, quem esteve perto de você e quem sentiu isso aí. Muito obrigado, meu irmão, pelas suas palavras. Eu fico muito honrado, tá? Eu fico muito honrado e isso é muito, muito importante também. É importante dizer que o Pedro, ele esteve como professor da reprogramação, você vê a competência e o brilhantismo dele, tá? E por uma questão da empresa, de logística, de estar mais nas capitais, a gente acabou adiando um pouco esse projeto, mas o Pedro reunia todas as condições de ser um professor licenciado e esteve com a gente como professor licenciado da reprogramação, o que foi uma honra para nós. E a decisão de não ser mais foi uma decisão apenas por uma questão de logística e não por uma decisão de competência, porque a competência dele é incrível, tanto que ele foi chamado, tá? Veio fazer a capacitação dele. Então a gente tem muito carinho pelo Pedro, muito carinho, eu e minha família, né? A gente é amigo acima de tudo. Você lembra que eu toquei uma música do Raul Seixas para você, meu amigo Pedro, no churrasco, Pedro? Você lembra disso? Eu acho que o Pedro está com um atraso, né, para me ouvir. Está me ouvindo, Pedro? Ah lá. Eu lembro, cara, eu lembro. Lembro sim, cara. Foi o churrasco. Eu adoro aquela música, inclusive. Olha que legal, né? E hoje, até hoje, quando eu toco ela, eu lembro de você. Eu toco ela, quando eu toco ela, eu lembro de você e lembro do meu filho. É, eu tô, cara, por. Não sei o que aconteceu, mas Tá cortando, Pedro. Não, não tô te ouvindo. Nós estamos com um problema aí técnico, né, pessoal, da internet do Pedro. A internet do Pedro está travando bastante. Não sei se está travando para vocês também, que estão assistindo. Dá um feedback aí para mim. A internet dele está travando bastante. Tanto que ele saiu, né? Ele saiu aí.
Enquanto ele saiu, a gente vai conversando, né, pessoal? A gente vai conversando. Ver se é possível o Pedro voltar, porque a gente viu que a internet dele não estava muito legal, né? Não estava muito boa lá. Parece que é a internet dele, mas a gente vai falando aqui, né? Conversando com vocês um pouco. Fala, Érica, tudo bem? A Bruna Letícia está aí. Travando bastante, sim, está travando muito dele. Ele estava com um atraso de áudio, né? Ele estava com um atraso. Vamos ver se eu consigo chamá-lo de novo. O áudio dele estava com bastante atraso. Ele estava me ouvindo, eu falava, estava demorando para chegar nele. Vamos tentar chamá-lo aqui de novo. Vamos ver se ele entra. E aí, Pedro? Vamos ver. Vamos ver se dá certo aí, Anete. Nem Vamos ter que... acredito, cara, mas vamos tentar aí fazer a coisa andar. Maravilha, maravilha. Pedrão, e então, cara, a gente está curioso aqui para saber a sua história de sucesso, meu irmão. Me conta aí, através da reprogramação, que caso você tem para nos contar. Todo mundo aqui normalmente é sempre muito inspirado com a história dos nossos convidados, e eu tenho certeza que não vai ser diferente de você. Manda ver, meu irmão, que aqui o microfone é seu, né? Cara, eu acho que primeiro beneficiado sempre é quem faz o curso, né? Eu falo assim que esse curso, o primeiro ponto, cara, é que lá dentro a gente se transforma. E eu acho que como bônus a gente consegue atender pessoas. Isso é apenas um bônus da tamanha grandeza que a gente passa durante o curso. E para mim, cara, não foi diferente, né? Então eu acho que o primeiro caso que eu quero contar é o meu mesmo. Porque eu descobri um câncer ósseo em 2014. Inclusive a gente fez duas sessões lá, né? E por mais que eu já tinha feito a reprogramação, cara, é muito louco o choque do diagnóstico, né? Cara, É uma coisa que eu não tenho como descrever. Eu acho que só quem pegou aquilo e olhou sabe disso. Eu lembro, cara, que a primeira coisa que me veio na cabeça na hora que eu descobri foi mandar mensagem para você, né? E a gente deu sorte ainda de conseguir uma sessão próxima. E eu me lembro, cara, a minha decisão, eu lembro que foi muito durante a nossa sessão. Que eu lembro que você falou assim para mim: Pedro, você conseguiria bancar sozinho não fazer quimioterapia? Eu falei, cara, não. uhum, E eu falei assim, eu estou sozinho hoje, porque toda a minha família hoje gostaria que eu fizesse. Eu lembro que você falou assim, cara, então faz. é isso aí. E foi uma das coisas que eu peguei e falei, cara, eu vou, né? E segui isso, fiz, cara, um pouco mais da metade de todo o processo, né? Fiz químio, fiz rádio e depois cheguei a fazer depois num outro ponto mais duas químios e depois dali eu abandonei todo o tratamento médico. Não, eu não tive o resultado que eu estava esperando e nem os médicos estavam felizes ali com a resposta do meu corpo. E eu falo assim que durante a químio eu pude fazer uma coisa que a gente aprende na reprogramação, né? Que é acessar emocionalmente o nosso trauma. Que até então eu tinha entendido intelectualmente, eu já tinha entendido tudo o que estava acontecendo comigo. Mas eu não estava vivendo emocionalmente o meu processo. Então aquilo estava, as dores, inchaço, as coisas estavam ficando fora de controle mesmo, para mim. Mas durante a químio, acho que a químio me trouxe um sofrimento tão profundo, cara, que eu saí de um controle. Acho que a minha mente, ela falou assim, ó, tá, desisto. E aí que eu passei pelo processo, e aí sem o tratamento médico foi onde eu realmente mergulhei nas minhas emoções, nos meus traumas, nos meus conflitos, e aí sim que eu acho que a cura pôde acontecer, né? Então, eu falo assim, cara, que a reprogramação, ela foi totalmente a minha direção. Então, nesse caminho, né,
fazer químio e reviver todo o processo, eu falo assim, se não fosse a reprogramação, eu não sei o que teria acontecido comigo, né? Porque a própria medicina naquele momento estava tão estagnada que a única solução seria a amputação do meu pé, né? Que era o que eu Caramba, caramba. e aí eu falei para ele, cara, não vou. E a partir dali que as coisas começaram. Acho que quando eu tomei essa decisão, que eu estava com o médico ali, o médico falou assim: olha, agora não tem muito o que fazer, é só amputação. E ali, cara, eu falo que foi o momento que eu. Parece que eu tomei as rédeas e falei: não, chega agora. Agora já deu para mim. E ali eu acho que tomei as rédeas da minha vida. E a partir dali que as coisas começaram a mudar. Passou alguns meses aí que eu decidi também, falei, meu, eu vou embora para Blumenau, e aí tudo aconteceu muito rápido, né? Eu mudei para cá em 2015, 2016 conheci minha esposa e, né, já tô com 2 filhos. Então foi o meu. Eu E acho que que foi o meu. isso. E que eu falo assim que a partir dali eu tive a certeza absoluta que eu iria fazer isso pro resto da vida mesmo, sabe? Cara, que história, hein, Pedrão? Que história. E você foi para Blumenau antes ou depois do médico falar da amputação sua? Depois. Depois, quando você tomou a rédea, aí você falou, É, agora eu vou me arrumar. é. E aí tudo se encaminhou, cara. Foi sensacional, assim, a forma depois como as coisas aconteceram na minha vida depois dessa decisão, né? E nessa situação, você falou que a reprogramação foi o grande pilar, o grande esteio para você passar por isso. Por quê, Pedro? O que tem dentro da reprogramação que te deu essa força? É o entendimento do que era parte sistêmica também, é a união de tudo. Pensando agora, depois de passado tudo isso, o que você acha nesse esteio da RB que foi o divisor de águas realmente, a virada de chave para você falar assim, agora eu vou me curar e eu vou para frente? Eu acho que o Pedro está com um atraso lá, né? Começou a dar uma falhadinha, tá? Eu vou seguindo aqui. Você, Caso, você, caso trave, a você, gente volta de novo, tá? você ouviu minha pergunta? Eu fiz uma pergunta para você. Você conseguiu me ouvir? Eu vou seguindo falando, beleza? Tá. É... Cara, para eu falar disso, eu acho que o meu entendimento anterior à reprogramação sobre a doença era de medo, né? Então, acho que falar de câncer, acho que de qualquer sintoma, para mim era uma coisa me trazia muito medo. E depois da reprogramação, acho que o entendimento sobre o conflito, sobre eu ser realmente o responsável por ter desenvolvido aquilo, mas também eu era o responsável para resolver aquilo, me trouxe muita força. Mas associado a isso também, cara, a parte sistêmica, a parte da biologia familiar é algo que parece que me trouxe muita força, muito amparo para tomada de decisão, sabe? Então acho que são esses dois pontos assim que para mim são muito foram e são muito impactantes para mim e que me ajudaram a tomar decisão. Não foi uma decisão maluca, né? Que como até ouvi de alguns amigos assim, não, ela foi muito bem embasada. E esses dois pontos, esses dois pilares para mim me deixaram extremamente seguros para tomar essa decisão. Que top, Pedro. Que top. Deu E uma travada é, é agora tão, é aí. tão forte, né? Eu acho que todo mundo. Tá. Eu vou falando aqui. Eu vou seguindo. O...
Você vê que depoimento do Pedro, né, pessoal? Uma história de vida, um tumor, um câncer ósseo no tornozelo, acho que no calcânio, se eu não me engano, e um problema seríssimo. O medo vem, e ele falando da estrutura que ele teve por conhecer o corpo humano, por conhecer o sistema familiar, por saber essas questões, gerenciar. Porque assim, o que acontece que a gente fala? As emoções, pessoal, elas vão vir, tá? Ninguém está livre de sentir emoção, boa nem ruim. Então, quando a gente fala assim, o cara tem uma inteligência emocional boa. Você vê, inteligência emocional não é o Pedro assim, Pedro, você está com um osteosarcoma, que é um câncer ósseo. Aí o Pedro, beleza, eu estou com osteosarcoma? Não, eu sou forte. Isso não é inteligência emocional, tá? Isso é desumano, tá? Então, assim, o que acontece, o Pedro é um humano, cara, ele se abateu, qualquer um de nós se abate. Veja se receber um diagnóstico desse. É um terror. Mas note, com o tempo que foi passando no tratamento do Pedro, como ele foi colocando as emoções no lugar. Eu acho isso muito bonito na história dele. Tá? Na história dele. Por isso que eu falo que é uma história de vida. Porque ele foi aprendendo a colocar as emoções no lugar. As emoções dele. E isso eu acho que é um espetáculo, cara. E foi essas emoções no lugar que fizeram ele praticamente desenganado pela medicina, porque a medicina, a solução da medicina é arrancar esse pé, vamos amputar esse pé. E veja, ele disse não, fez uma mudança de vida e ainda consegue ter uma cura, uma remissão total, 100% de um osteosarcoma. Cara, isso aqui é um exemplo de vida, meu. O que precisa mais falar? Alguém quer adicionar legenda? A gente adiciona alguma legenda, porque não precisa nem de legenda. A força do conhecimento sobre o corpo, toda vez que a gente fala nas nossas lives, o Pedro também sabe disso, o Pedro também fala isso. Cara, a importância de você entender que você é o seu curador. Não adianta, ninguém vai curar você. Ninguém vai fazer nada por você. Você vai aprender um caminho aqui, uma direção ali, mas a cura vem da tomada da sua escolha. A sua escolha madura, como uma pessoa madura, não mais como uma criança, que às vezes você pode estar trazendo da relação que você teve com seus pais, uma criança adultalizada, né? Mas a sua posição madura. Eu acho que isso, o Pedro é um exemplo de vida. O Pedro, eu não sei se eu já falei isso para ele, o Pedro é um cara para escrever livro. Todo mundo pode escrever livro, mas tem um cara que tem que escrever um livro, é o Pedro. Porque essa é a história dele, cara. Ele não está contando a história de alguém. Essa é a história dele, da força dele mental, das boas escolhas dele. Um cara humano que sentiu o terror do diagnóstico, sentiu o peso, foi para o tratamento convencional de quimioterapia. Isso não fez dele melhor ou pior que ninguém, em absoluto. Mas ali ele chegou no momento que a própria vida fez ele, mostrou para ele, Pedro, esse não é o caminho. Não é isso, Pedro? Ali, quando o médico falou de amputar o teu pé, eu imagino que você falou assim, cara, agora esse não é o caminho, né? Eu acho que eu preciso tomar a minha vida. Foi mais ou menos isso, Pedro? Isso, cara. Foi é aquele momento que, cara, de verdade, eu vi você meio que rindo, foi essa sensação, cara. Sabe? Interno assim, Olha, tipo, era um riso meio que de sarcasmo comigo mesmo. Falei, cara, olha onde eu tô aqui. Não é esse caminho que eu vou seguir mesmo. Então, que bacana, Pedrão, que libertador, né? Que depoimento. Fico feliz, meu irmão. Fico feliz por você, pelo teu depoimento. E isso mostra pra gente, pessoal, a nossa força, né? A força do nosso equilíbrio aí, tá? Quando a gente está centrado, quando a gente busca o conhecimento, o autoconhecimento, a gente bate tanto na tecla, eu sei que fica um pouco cansativo, mas eu sempre vou falar disso, da expansão da consciência, de você aprender mais sobre você, para você expandir, para você estar focado, né? E aí a cura ela vem de dentro. Você é o próprio curador, tá bom? Pedro, você tem um outro exemplo aí? cara, eu tenho. Até pensei em alguns assim que foram bem interessantes, cara. E tem um que ele me marcou muito, porque foi um cara realmente desacreditado. Ele chegou pra mim por uma indicação de um amigo dele.
E ele me falou assim, que quando ele saiu da sessão, ele falou, cara, paguei à toa, a princípio, sabe? Sim. Gastei esse dinheiro à toa. Mas eu quero contar essa primeira sessão. Era uma intolerância à lactose, cara. E que a gente começou a conversar, eu comecei a fazer alguns testes e, e ele me contou uma história muito impactante, cara. Eu vou só resumir por cima, assim. Uhum. Ele saiu com uma mulher, ele não sabia, mas a mulher era a esposa de um policial meio miliciano, assim, sabe? Que, cara, mata Cara, geral. cara do céu. E aí, quando ele ficou sabendo, ele falou assim, cara, morri, tô morto. E ele passou na casa de amigos, dos pais, cara, fazendo janta, tudo, que era o processo de despedida dele. Que ele falou, cara, qualquer dia eu posso morrer. Então, cada dia ele fazia uma janta, algo assim com cada um para ir se despedindo. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E o detalhe é que sempre, em todos os dias, assim, tinha algum derivado de leite. Todos os dias. Porque isso a gente conversou muito, né? E ele Sim, foi sim, claro. lembrando, tal. E aí eu fui fazendo os testes para confirmar e deu justamente esse ponto. E aí chegou um dia que ele tava de saco cheio já de viver aquele medo, aquela angústia, e ele conseguiu o contato do cara e falou: "Cara, vamos resolver isso". E aí o cara parou de carro assim, ele entrou, ele falou: "Pedro, era bala de revólver para tudo quanto é lado. Caraca, velho. O cara com uma arma, ele falou: "Cara, vou morrer aqui, né?" E aí o cara mostrou a foto da filha dele e falou assim: "Cara, eu só não te mato aqui por causa dessa menina aqui". E aí ele falou, cara, eu sinto muito, eu não sabia. E ele foi e tal, foi bem honesto com o cara. No final das contas ele sobreviveu, né? Graças a Deus. E aí então a gente começou a ressignificar esse processo dele, né? Porque até então ele não fazia, ele nunca ele estava ligando a intolerância dele a esse fato, porque era um fato que para ele tinha acabado. Então a gente fez todo o processo, ele entendeu. Eu só falei para ele assim, cara, fica uns 30 dias sem consumir lactose. E aí ele começou, depois aos poucos, inserindo, e ele não estava passando mal. Não estava passando mal. Aí um dia ele falou assim, não, cara, não pode, isso não pode ter resolvido o meu problema. Ele falou, cara, eu fui numa pizzaria, num rodízio. Ele falou, cara, eu comi tudo que podia de lactose e não passou mal. Ali ele falou, cara, realmente foi resolvido o processo. Então ali, cara, eu conto essa história porque eu lembro dele me contando essa história dessa quase morte, cara, eu vivi aquele processo, né, com ele. Cara do céu, que Então, loucura, bicho. e aí quando ele retornou, aí ele retornou em êxtase, né, cara? Falou, cara, não tive mais problema nenhum, nenhum, cara, tô bem, tô comendo tudo e tô zerado. Então, esse é o ponto que pra mim é sensacional, ver o olhar, né, cara? A É, pessoa tá ali meio sim. que desacreditado. Depois, quando ele retornou, você via naquele olhar empolgado em falar o quanto ele estava bem, né? Cara, que massa, né, bicho? Que história. Eu imagino o drama que esse cara viveu, né, Pedro? Ele Caramba, poderia bicho. ter muitos problemas piores, né, cara? Então, Muitos problemas piores. Ainda ficou só o leite ali, né, cara? é, Que bom, que bom, cara. Mas, ó, outro exemplo, pessoal, para vocês que estão assistindo, né? É um exemplo que a gente chama da ancoragem. Ou seja, o corpo do camarada ancorou com a lactose, ou seja, os traumas mais difíceis ali daquele momento. E quantas vezes, parem para pensar, isso não acontece com vocês? Eu tive um cara, por exemplo, o Pedro me inspirou a contar uma história rapidinha de um cara com banana. O cara sempre comeu banana na vida e de repente me procurou porque não podia pôr uma banana na boca que tinha azia, e uma azia horrorosa. Aí eu fui conversando com ele também e nós chegamos nisso. Ele entrou num litígio, numa separação conjugal,
E ele brigava com a esposa na separação, e separa daqui, não separa, briga, e briga, e briga. Mas vivendo dentro da mesma casa com a mulher, e aquele estressado, aí quando eles brigavam, que saía um para cada canto, o que ele fazia? Ele ia para a cozinha, colocava 5, 6 bananas num balde, ia para frente da televisão e comia aquelas bananas. Logo depois de um baita de um estresse ali com o casamento. Então o corpo ancorou banana com sofrimento. É igual ele aí. O corpo do rapaz aí ancorou o leite, né, a lactose, com o sofrimento. E no caso foi bem forte, né, porque é um sofrimento, inclusive envolvido com morte. Né? No meu caso ali, foi envolvido com separação conjugal, mas o dele foi perigo de morte. Então, isso acontece muito, pessoal, com perfume, isso acontece com alimentos, isso acontece com época do ano. Você conhece alguém aí, vocês que estão assistindo, por exemplo, só tem rinite no inverno? Aí a pessoa acha que é por causa do frio. Elas chegam aqui e falam, por que você tem rinite? Ela fala assim, é por causa do frio. Aí eu falo, quantas pessoas você conhece que também vivem no frio e não tem rinite? Aí a pessoa fala assim, verdade. Eu falei, então não é o frio. Vamos descobrir o que é? Aí você vai lá e descobre, perdeu a mãe quando tinha 10 anos, em julho, no inverno. Houve uma separação. E aquele sintoma fica persistindo enquanto a pessoa não toma consciência desse processo, tá? Então, olha que bonito, mais esse caso, mais essa história, caso de sucesso. O Pedro trouxe 2, né? Um eu acho que vai marcar a história, que é a sua própria história, viu, Pedro? Eu acho a sua história é uma história de vida, uma história lindíssima, toda a sua transformação, como você passou por isso. Isso aí vai ficar marcado para mim, eu acho que para todo mundo que assistiu essa live hoje. E também essa história da lactose, a história do cara ter ancorado. Olha só, cara. Olha só. Olha lá, Marina Capella está escrevendo aqui para a gente, dando um depoimento. Eu só tinha herpes em abril. Depois da reprogramação, nunca mais. Olha que legal. Olha que bacana. Né? Então tem cura, pessoal. Na verdade, tudo tem cura. Tudo que você ouviu até hoje falar que não tem cura, cuidado, tá? Cuidado que pode ser crença, né? Parkinson, a gente tem cura. Claro que depende da fase que você pega. Você pega um estágio final de Parkinson, a reversão é muito difícil. Mas se você pegar no início, tem cura, pessoal. Eu tenho uma frase que o Pedro conhece. Tudo aquilo que eu produzi sozinho, eu tenho como reverter. Então, por exemplo, se eu for cortar a orelha do Pedro, então é uma coisa externa. Isso aí não tem como ele fazer outra orelha, né? Agora, sim, se eu crio uma gripe, se eu crio um tumor, o Pedro deu depoimento. O Pedro desenvolveu um tumor, foi ele que desenvolveu. Vocês ouviram a frase dele? Que bonita. Ele disse assim para nós: fui eu que criei isso, então agora eu vou curar isso. Olha só. E que bom que ele assumiu essa responsabilidade, ele não delegou para outra pessoa. Eu passei por isso. Então, ele até delegou no desespero, que foi a quimioterapia. Aí, como o universo é fantástico, foi mostrando para ele assim, Pedrão, esse aí não é o caminho, Pedrão. E aí ele falou assim, agora eu vou tomar minha vida, agora eu vou tomar minha cura, e foi realmente quando ele se curou. Quando ele se curou. E você voltou nos médicos, Pedro? Você voltou para falar de como você estava? Eu estou curioso nessa parte. Como que foi? Cara, isso aí. Cara, não. Eu não Não, voltei né? mais. Eu, eu acho que, cara, eu fiz o último exame, já estava bem, foi em 2016, início de 2017. Depois, até assim, sabe, que pensei nisso agora, talvez seja a hora de fazer, assim, só pra ver, realmente. Porque foi. Cara, eu acho que eu tomei uma decisão com tanta certeza e ver exame, cara, eu não sei como é que é pra todo mundo que tá assistindo, mas é uma coisa muito ruim. Eu, pelo menos, achava muito ruim pegar um exame, aí você olhar e por entender um pouco do que tá ali, olhar e falar, putz, né, cara, tá aqui ainda, né? Então foi uma decisão. Já estava ali na reta final já, o corpo já estava finalizando mesmo. E aí depois disso eu não voltei mais não. Maravilha, Pedrão. Tem mais algum caso aí, Pedrão, para nós, dentro dessa Cara, história? tem uma, eu acho É, que foi algo até uma surpresa para mim e para ela, porque ela chegou para mim, cara, já com uma data marcada
para retirada do útero por causa Caramba. de mioma e ela estava tendo sangramentos horríveis, né? E que ela já não estava conseguindo mais ir trabalhar, tava uma coisa muito intensa ali. E a gente trabalhou algumas situações dela, mas tinha muita situação também sistêmica ligada à mãe dela. A mãe dela tem esquizofrenia, era uma coisa bem densa ali com ela. Cara, aí beleza, atendemos, ela entendeu, foi bem forte para ela. E, e depois dali, cara, ela teve, acho que foram uns 3 dias, um sangramento muito forte. E ela falou assim que ela saiu algumas coisas muito escuras, tipo umas bolas, assim, ela falando pra mim depois, né? E aí quando ela foi no médico, depois de uma semana, ela falou assim, cara, eu quero fazer exame porque foi uma coisa muito estranha, eu quero ver se realmente a gente vai poder fazer essa cirurgia. E aí fez exame, não tinha mais nada. Nada, nada, nada. Sabe? Então, pra mim, até pra mim, eu falei assim, cara, foi muito impactante, porque foi muito rápido o processo dela e a liberação completa. Porque o médico olhou e falou, cara, não sei o que está acontecendo aqui, porque nunca vi isso acontecer. Então Que foi. loucura. Esse caso foi algo que me surpreendeu muito pela rapidez do Do processo, porque ela já estava processo. com data marcada. Parece até que aí entrando numa parte quântica, né? Porque era uma questão aí de 2 semanas para ela fazer cirurgia. Se, se o corpo esperasse mais um pouquinho, provavelmente ela teria tirado mesmo com o processo andando, né? Olha só, cara. Foi algo brilhante. E ela tá com útero até hoje, né? Que a gente conversa e tá super bem, super feliz. Então esse caso foi um caso que me marcou pela rapidez, sabe, do processo e da entrega dela, né? E nos marca também, né, Pedro, por essa capacidade, né, da gente poder ser um facilitador, né? Eu falo que você sabe que em breve, assim, a gente tem tentado mudar o conceito. Você já conhece o conceito de facilitador porque você é um constelador. Mas eu sinto que a reprogramação também a gente é um facilitador, sabe? Porque a cura não é nossa, né, cara? Então, eu não tenho gostado muito dessa palavra terapeuta. Eu acho facilitador uma palavra que combina mais com o nosso trabalho. Olha o que você fez, né? Você facilitou para que ela chegasse no entendimento, nos seus processos, e eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, uma coisa muito bonita. Muito bonita. O Pedro travou aí, mas que exemplos. Eu queria te agradecer muito, viu, Pedrão? Pelos seus exemplos, exemplos riquíssimos. Para você que está assistindo a live, pessoal, nós já Tá estamos bom? chegando no final. Isso. Nós já estamos chegando no final da live e eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero dar um último recadinho, porque isso é muito inspirador, né? Isso que esses exemplos, talvez você tenha alguém com algum exemplo parecido, alguém dentro de casa. Então, olha como inspira. Mostra para vocês que tem solução, pessoal. Tem caminhos naturais, tem caminhos de empoderamento, de cura dentro de nós, da gente buscar e não só ficar delegando para as outras pessoas. Muitas vezes eu só preciso entender, tá bom? Esse processo de cura. E eu queria fazer um convite para para vocês, o Pedrão já deve estar sabendo, segunda-feira agora, pessoal, dia 1º de março, eu vou dar uma aula gratuita, tá bom? Vai ser transmitida pelo YouTube. A gente vai falar sobre depressão, estresse e ansiedade. E vai ser mais do que uma aula, pessoal, porque eu vou dar para vocês ferramentas para tratar a depressão. Nós vamos fazer exercícios ao vivo, ferramentas para tratar a depressão, para você trabalhar a tua ansiedade. Então veja o benefício que você pode ter dentro dessa aula gratuita, uma aula de 2 horas e meia. Começa agora segunda-feira, a aula, inclusive nessa segunda, às 20 horas, tá bom? Depressão, estresse e ansiedade. Vocês que estão aí estão convidados para a aula. Todo mundo pode, tá? É só você fazer o link, a inscrição no link da nossa bio. Então, a hora que terminar a live aqui, corre lá, clica, faça a sua inscrição para você receber, você vai ser colocada num grupo, aí você vai receber esse link para você entrar na aula e é de graça para você estar lá me dando essa honra, estar lá comigo para a gente estudar sobre depressão, você entender o que está por trás disso, o que está por trás de ansiedade
e como você fazer ferramentas ao vivo ali, que a gente vai fazer, meditações, trabalhos ali ao vivo, para você trabalhar a sua depressão. Pô. Então é imperdível, tá legal? Acredito que possa ser muito útil para quem está assistindo aí, tá? Porque o que a gente está buscando é isso, é mostrar para as pessoas que, cara, tem solução, dá para você se curar, você é poderoso, você pode resolver, mas você precisa dizer sim, tá bom? Você precisa dizer sim para isso tudo. Pedrão, deixa as suas últimas palavras aí, meu amigo. O que você gostaria de deixar de inspiração aí para o nosso público lindo? Cara, primeiro que eu já estou inscrito no aulão aí de segunda. Ô, meu irmão, que honra. Obrigado. Estou passando para a galera porque realmente, né, eu sei que vai ser de grande valor. E, cara, acho que eu posso dizer decidam dizer sim para a vida, para a sua vida. Tome as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Quando você decide fazer isso, realmente a força que você sente é algo extraordinário. E a partir dali, a gente consegue entender que muitos caminhos que a gente estava seguindo eram apenas padrões, eram apenas dores. Então, ali eu posso decidir para onde eu quero ir. E isso não tem preço em relação à vida. E se tem um cara no planeta que tem a moral de falar isso, é você, meu irmão. Tá? Esse você tem, porque você viveu lá, você esteve lá, você sentiu na pele, então você tem moral de falar isso. Você tem muita moral e muita força. Um beijo para você. Você sabe que eu te amo. Um beijo para você, beijo para tua família, para teus filhos lindos. A gente está longe, mas está perto. A gente está conectado de alma. Muito obrigado por esse momento ímpar. Fiquei muito feliz de saber que você vai estar lá com a gente, tá? Na segunda-feira. E a vocês todos que estiveram conosco, que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso. Meu gestor de marketing está aí. Sextou, hein, Murilo? Amanhã sextou, hein? Olha aí, ó. A Shirley, que lindo depoimento seu. É um depoimento de vida. Isso aí é emocionante, chega a emocionar a gente, porque é uma coisa muito profunda, tá? Muito obrigado a vocês que estiveram todos conosco aqui. Vamos em frente, fiquem bem, né? E até, acho que agora, segunda-feira. Segunda-feira não tem live, evidentemente, porque eu vou estar transmitindo o aulão, tá bom? Por isso que a gente não vai ter aquela live. Olha lá o Murilo. Sextou. Sextou, Murilão? Tamo bem. Um beijo para vocês, pessoal. Pedrão, gratidão. Beijo no seu coração. Beijo para a família. Tchau para todos. E vamos em frente, hein? Tamo junto. Ah lá. Ah, legal. Amanhã eu vou estar no programa Vitrine, tá? Aqui. O Murilo tá lembrando aqui. Às 14 horas. Quem quiser assistir, programa Vitrine aqui de Cascavel. Beijo para vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Obrigado, Pedro.